Amém. Salmo capítulo de número 24. Salmo de Davi, de Yahvé é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte de Yahvé? Quem permanecerá de pé no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente, este obterá a bênção de Yahvé, a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Jacó. Selá. Levantai, ó portas, as vossas extremidades, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Yahvé forte e poderoso, Yahvé poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas extremidades, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Yahvé dos exércitos, ele é o Rei da Glória, Selá. Então, nós estamos vendo aqui, há uma divisão neste capítulo de quatro partes. Primeira, Yahvé estabeleceu a segunda criação. Nós estamos falando da obra sacrificial de Cristo, obra de Cristo na cruz. E neste momento houve a criação, a segunda criação em que fomos criados nele. No mar da crucificação, que foi a purificação. Então, nós vemos que a cruz é o mar da purificação. O mar, porque mar é aquela bacia que o sacerdote se lavava para purificar, para se limpar, para então proceder nas suas atividades ali. Segundo lugar, nos versos de 3 a 6, nós vemos requisitos para a adoração. Quem subirá ao monte do Senhor, que é a igreja, que é o local de adoração? E então há requisitos para isso e há ali a resposta, o resultado de quem sobe e entra neste lugar. E para estes requisitos não há quem possa que não Cristo Jesus. Portanto, Yahvé é o sacerdote que se purificou para a purificação dos eleitos. Cristo Jesus, ao adentrar, ter esses requisitos, adentrar a este monte, a lugar de adoração, ele recebe a bênção do Senhor e o verso 6 diz que todos os que estão em Cristo receberão também a bênção do Senhor. Versos de 3 a 6. Aqui há uma palavra chamada Selá, no final do verso 6, que mostra uma divisão deste salmo. Até aqui vimos a obra de Cristo como sacerdote, substituindo a obra de purificação. E do verso 7 ao 10, nós vamos ver a glorificação, ou seja, o resultado, a consequência da vitória pela obra. Então, nós vemos aqui uma divisão. Dentro desta divisão, duas maneiras de glorificar. A primeira é uma glorificação pela obra de salvação. Então, nós vemos isso através na palavra que fala vamos ver aqui. Quem é? Levantai, ó portas, as vossas extremidades, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Yahvé forte e poderoso nas batalhas. Então, esta foi uma batalha que ele travou e conseguiu, e venceu. Então, é glorificado nesta batalha. Mas também há uma glorificação que é geral, é a glorificação por ser o Deus supremo sobre todas as coisas. Sim, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele é o Deus supremo. E ele não só venceu esta batalha da
obra da crucificação, a obra redentora dos eleitos de Deus, como ele também é Senhor sobre todo o universo, sobre tudo em todos os tempos. E aqui temos a glorificação também dele como Deus. Por isso, encerramos então aqui esses 4 pontos. Nós estamos tratando aqui do ponto que é: Cristo é o único que pode entrar à presença de Deus. O ponto, na verdade, é: Cristo é o sacerdote que se purificou para a purificação dos eleitos. Nós já vimos Cristo, que é o único que pode entrar. A resposta à pergunta quem pode, e a resposta é Cristo que pode. E agora estamos vendo esta obra de substituição, esta obra sacerdotal. Vimos quem é limpo de mãos, e vimos então que é ser limpo de mãos e que Cristo é limpo de mãos. E agora nós estamos vendo que é puro de coração. Vimos pela manhã, começamos a ver que é puro de coração, e vimos definição de puro de coração. Vou apenas ler a definição aqui para não ficar difícil o entendimento. Puro de coração, sem defeito. Se coração diz respeito ao centro gerador de todas as concepções, ações, reações, comportamentos, emoções, gostos, inclinações, então, puro de coração quer dizer ter todas essas coisas em perfeita santidade e funcionamento. Perfeito. Então, nós vimos, já esclarecemos que estamos tratando de 2 aspectos. Primeiro, nós estamos mostrando que esse texto, como está falando da obra sacerdotal de Cristo, então não é a purificação que é a santidade progressiva do crente. Não. Nós estamos tratando da purificação de Cristo. Ele é puro. Ele é puro de coração e, ao ser puro de coração, nos substituindo, nós agora somos puros de coração. É isso que nós estamos tratando. Mas também estamos mostrando uma maneira de lidarmos com este assunto, dizendo que se temos este benefício da obra redentora de Cristo, somos agora puros de coração, temos que viver uma vida que corresponda ao título que temos de puro de coração. Porque é um título nosso. Embora não seja o nosso coração que foi o merecedor desse título, foi o coração de Cristo. Mas nós, conforme vemos acho que é Efésios 12, isso, Efésios 12, de andai de forma digna, de maneira digna do Evangelho. E é esta a maneira digna do título que você tem de puro de coração diante de Deus. Então, nós vimos isso, né? Pessoas acham que esse sermão é um sermão que é de estar pregando obras, mas não tem nada a ver com isso, uma vez que nós deixamos claro que para a salvação, o puro de coração é Cristo e nós recebemos o título dele. Assim como Cristo recebeu o título, nosso título de pecador, sem ser pecador, recebeu o título, foi imputado a ele a culpa. Culpado, pecador. Então, nós recebemos o título de puro de coração. E nós, então, nós vimos
O que é um coração sujo? Coração sujo, um coração corrupto, violento, malícias. Também não vamos desenvolver aqui apenas citando, porque nós temos que ter uma atitude de desprezar essas coisas que acompanham um coração sujo, e por isso precisamos viver de forma digna de um coração limpo, um coração puro. A última coisa que eu quero citar sobre isso, e então dar continuidade ao que nós não vimos pela manhã, é uma citação que faltou de um teólogo, que diz o seguinte: impureza, tanto da carne como do espírito, pecado, imprime a imagem do diabo no homem. Então, essa impureza, o pecado, tanto da carne como do espírito, imprime a imagem do diabo no homem. A malícia é o olho do diabo, a hipocrisia, seus pés fétidos. Ele transforma o homem em um diabo. João 6,70 diz assim: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Falando de Judas. Então, devemos ter essa imagem do que não é puro, para buscarmos viver de maneira a viver uma vida pura. Dando continuidade, então, a pessoa que pode entrar na igreja, então, quem é a pessoa que pode entrar na igreja para adorar a Deus? Estamos falando de Cristo, do seu ofício sacerdotal, então, por isso, nós não podemos entrar sem Cristo. Quem pode entrar? Estamos aqui mostrando que nós precisamos refletir nisso, que não podemos estar aqui sem Cristo. Não é que hoje em dia não importa mais que tenham cerimônias, não. Como já falamos pela manhã, não precisamos desenvolver muito mais, como falamos pela manhã, Deus continua com o mesmo rigor de sempre. Não entra na casa dele se não tiver todo o rigor necessário. E por que entramos hoje? Por causa de Cristo. Então, a pessoa que pode entrar na igreja para adorar a Deus é aquela que está pura de coração. Por isso, Jesus Cristo é o nosso sacerdote, porque ele não apenas é puro, mas também se purificou. E algo que é impressionante, eu sempre que tenho oportunidade falo nisso. Tem coisas que Cristo fez para nós termos, conseguiu para nós, que para que ele pudesse conseguir para nós, ele teve que fazer com ele. Já citei aqui, já mostrei textos que mostram que ele foi adotado. Cristo é o próprio Filho de Deus, mas ele foi adotado. Adotado para que nós pudéssemos ser adotados. Senão, não poderíamos ser adotados. Porque, conforme nós vimos, eu sempre gosto de citar esse texto de 1 João 2, versículo 8, que o que é verdadeiro nele é verdadeiro em nós. Então, nós não podemos ter nada que Cristo não tenha passado primeiro. Então, por isso, ele foi adotado para nós termos que ser adotados. Agora veja, Cristo, puro, santo, perfeito, desde sempre, nós vamos ver aqui, teve que se purificar. Isso é de arrepiar. Nós não podemos ficar naturais com isso sem se emocionar. Cristo teve que se purificar. Como? Você tem que se perguntar, como pode isso? Se ele já é o santo de Deus, o puro. Ele teve que se purificar. É algo que é uma das coisas que deve nos chocar, que deve nos fazer ir ao chão. Não, como? Por quê? Cristo, santo e puro, se purificar. Senão você
não seria puro, não poderia entrar aqui se ele não se purificasse. Se purificou para que nós nos purificássemos na obra dele de purificação. Esse requisito de estar puro para entrar na casa do Senhor, ou apenas fazer parte do povo de Deus, não é algo estranho à nossa ortodoxia. E nós vamos ver isso na própria palavra de Deus. João 17:19. Veja que texto extraordinário. Jesus está fazendo uma oração belíssima ao Pai. E ele diz assim, em um certo momento: e a favor deles eu me santifico. Ele já era o santo. Ele já é santo. Como ele vai se santificar? A favor. Em nosso favor. Para que nós pudéssemos ser santos também. Eu me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Que coisa extraordinária. Mas tem outro texto que também fala de forma semelhante. Em Hebreus. Deixa eu ver aqui. Hebreus, não sei se é 5. Eu não tinha preparado, mas eu me lembrei agora e não quero perder essa oportunidade, porque é um texto extraordinário. O texto diz que ele se aperfeiçoou as coisas. Aqui. O capítulo 2, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. Jesus passou sofrimento para ser aperfeiçoado. Como? O perfeito. O perfeito Cristo. Não tinha mais o que ser feito. Ele passou por essas coisas para que nós pudéssemos ter. Sendo filho, foi adotado. Sendo santo, foi santificado. Sendo puro, se purificou. Sendo perfeito, se aperfeiçoou. Como nós não podemos viver? Como podemos viver uma vida que não seja digna do Evangelho? Ele, sendo puro e perfeito, se purificou para que nós vivêssemos uma vida como quiséssemos, fora da sua vontade. Não, e não. Davi, no Salmo 51:10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja, nós não estamos falando de algo que é estranho à teologia, à ortodoxia. Existe o coração puro. Davi está pedindo um coração puro. Que você pode dizer, mas quem pode conseguir um coração puro? Quem vai ter um coração puro? Cristo conseguiu um coração puro para nós. E nós temos que viver uma vida digna desse coração puro. E veja, esse Salmo 51 é maravilhoso. Eu ia passar à frente, mas eu preciso mostrar para vocês a característica deste salmo. Este coração puro é para adorar. Veja, num dado momento ele diz assim, veja,
Livra-me dos crimes de sangue, ó Senhor, das minhas mãos, a minha língua exultará. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará. Vejam que são louvores, são coisas que são características da casa do Senhor. Pois não te comprases em sacrifício. Ó, veja, está falando que sacrifício que não é um sacrifício de coração, verdadeiro. Tudo que tem a ver com o templo. Não tem sacrifício fora do templo aqui. Tudo tem a ver com o templo. Do contrário, estudaria, não te agrades de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, compungido, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e mais. Então, tem um outro momento que ele diz assim, cria, meu Deus, no coração, renova o espírito inabalável, não repulses a tua presença, restitui a alegria da minha salvação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores se converterão a ti. E aí começa a falar aspectos do culto. Então vejam, coração puro para adoração. É para o culto ao Senhor. O salmista Asaf também. Este mais ainda, porque Asaf, no versículo 1 logo, do capítulo 73, ele diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, puro. Como? Se nós não temos esse coração limpo, perfeito. Veja, nós estamos... É assim que se trata o povo de Deus. É assim que trata aqueles que são de acordo com o Senhor. Veja. Por quê? Porque a obra de Cristo não é uma obra separada de nós. A obra dele é uma obra para que nós, de fato, tenhamos um coração puro. E nós passamos a ter esse título de coração puro. Veja, aí ele começa a dizer, quanto a mim, porém, quase me resbalaram os pés, Veja que em um determinado momento ele diz assim, aí, até que entrei no santuário de Deus, olha aí, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É dizer, é esse o contexto de santuário, de templo, é este o contexto de culto. E então, tudo agora faz sentido. Preciso, de fato, o Senhor é bom com os de coração puro. O Senhor é bom com os seus. Então, ele está atrelado, limpeza de coração, atrelado aos que são colocados pelo Senhor na igreja. E ele fala isso mais para frente. Jeremias também, 4:14, diz assim, lava o teu coração da malícia, né, para limpar, deixar limpo. Jesus fala em Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É algo extraordinário isso. Pedro, em Atos 15:9, diz, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Coração purificado. E João, em Apocalipse 14:15, diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, os impuros. Fora ficam os impuros. Dentro, os puros. Nós não podemos nos acostumar com esse negócio de coração puro, de pecado em nossas vidas. Não podemos. Mas as pessoas dizem que isso é um discurso moralista. Por quê? Porque querem aninhar pecado. Por isso, discurso de limpeza de coração, de viver uma vida santa, é moralista. Porque querem desculpas para aninhar pecados.
Mas vamos ver agora a pureza de Cristo. Porque nós vimos a importância, nós vimos a substituição, nós vamos ver o que o texto mais fala. Vimos quando falamos de limpos de mãos, o que significa, e a limpeza das mãos de Cristo. Agora nós vamos ver a pureza de Cristo. Que coisa extraordinária. Cristo, desde o seu nascimento, nasceu puro. Lucas 1,35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus será chamado Deus. Ele é Emanuel, porque ele é o próprio Deus. Deus vai nascer de você, Maria. Coisa extraordinária. Houve uma ação especial do Espírito Santo para que ele não fosse contaminado com Maria. Permanecesse santo, puro, perfeito, como ele sempre foi e sempre será. João 1, de 1-2 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. João 3,31 diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Então a sua origem é das alturas, é os céus dos céus, ele é o próprio Deus. Quem vem da terra é terreno. Fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Essa é a origem do nosso Salvador, do nosso Cristo. Pureza, perfeição absoluta. João 8,23 diz assim, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. E muitos outros falando desta origem pura. A natureza de Cristo é divina. Colossenses 2,9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente. Não dá para entender isso, é algo extraordinário. É algo extraordinário. É por isso que nós temos que desejar ardentemente estar na presença da pessoa de Cristo. Nós não podemos nos acostumar com o que estamos aqui, não. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, que ele quer estar com Cristo, porque está ausente de Cristo. Nós estamos ausentes. Ah, mas o Espírito de Cristo está conosco, para não morrermos. Se não estivesse conosco, nós morríamos de desgosto, de desprazer. Não tínhamos condição nenhuma de viver nesse mundo, não. Mas isso não é o suficiente. O crente verdadeiro que acha que o Espírito de Cristo, apenas a natureza divina de Cristo, é suficiente, não é crente verdadeiro. Não é crente verdadeiro, não ama a volta de Cristo, não ama Cristo, porque a pessoa de Jesus com as suas duas naturezas é que deve ser desejada. Veja o que o texto diz. Nele, em Jesus, habita corporalmente, no corpo dele. No corpo dele, que nós vimos cabelo, olho, boca, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. Por isso ele disse para Filipe. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós está andando com o Senhor aqui, mas não quer ver o Pai. Aí ele fica triste, ele diz: Filipe, há tanto tempo contigo, eu, o Pai, eu, Deus, estou falando com você, Filipe. Olha, presta atenção aqui, Filipe. Há tanto tempo eu, Deus, andei com você. Acho que Filipe deve ter tremido todo, se arrepiado quando ouviu aquilo. Você diz: mostra-nos o Pai. Eu sou o Pai. Eu
próprio Deus. E coisa extraordinária. Ele, o próprio Deus. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olhe, se você não deseja ver a pessoa de Cristo, você tem que desejar muito, ao ponto de você ter que todo dia orar pela volta de Jesus. Desejar ardentemente ver a pessoa de Jesus, ver ele fisicamente, ele mesmo. Se você não fizer isso, você não tem interesse nenhum em Deus. Porque você não vai ter contato nenhum com Deus, senão através de Jesus. Não existe. Não tem como. Deus não é um ser que se comunique conosco sem Jesus. Nada, você não vai ter nada, absolutamente nada de Deus sem Jesus. Por isso, se você ama a Deus, você tem que desejar ardentemente, você tem que sentir saudade de Jesus. Você tem que sentir um desejo muito forte de abraçar Jesus, de estar perto de Jesus, de ouvir a sua voz, de ver a sua face, seu semblante olhando para você. Você tem que ter esse desejo. Como é? Eu quero ver como ele vai olhar para mim. A sua feição, a sua forma, o seu olhar. Por quê? Sabe por quê? Porque você vai ver a glória. Glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus, do próprio Deus. Filipenses 2,6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Ele não roubou o título de Deus. Ele era Deus. Isso que significa não julgou como usurpação é roubar. Não roubou o título de Deus. Ele era o próprio Deus. E Hebreus 1,3 diz assim: ele, que é o resplendor da glória de Deus. Essa palavra aqui é até mais forte, porque resplendor é o maior brilho, é o melhor da glória de Deus. O resplendor da glória de Deus. A expressão exata do ser de Deus. Esse é o Cristo, é a glória, a pureza de Cristo, da natureza de Cristo. Mas tem muito mais. O serviço de Cristo é divino. Hebreus 10:7 diz assim: então eu disse, eis aqui estou. No livro do rolo está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo Jesus. Ele tem um serviço, um trabalho que Deus deu a ele, que é santo, é um trabalho divino, que é esta substituição, a salvação, redenção dos eleitos de Deus, que nós estamos tratando aqui. E, mais ainda, não é só divino, é uma obra purificadora. Mateus 26:39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A vontade de Deus é que ele purificasse os eleitos de Deus. A pureza de Cristo é tão extraordinária e tão grande que ele será o juiz de todos. João 5:22 diz assim, que e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento.
É o Filho que vai fazer esse julgamento. É o juiz. O juiz é puro. O juiz é esse que se pressupõe. Que é juiz porque é puro. Porque é sem nenhuma suspeita. E aqui temos diversas declarações de que Cristo é santo. Davi diz no Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E nós sabemos que esse texto se refere a Jesus. Atos 13:35, o texto diz assim, por isso também diz em outro salmo, não permitirá que o teu santo veja a corrupção, falando de Jesus. Está aqui falando de Jesus. Esse texto de Atos está mostrando que esse salmo fala de Jesus. Demônios, os demônios falando. Lucas 4:34 diz assim, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. O anjo Gabriel disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, como nós lemos, poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer. Pedro diz em João 6,69, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E o próprio Jesus, em Apocalipse 3, verso 7, diz assim, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, ele mesmo, estas coisas diz o Santo, é o Santo, o verdadeiro, Jesus. Jesus é tão santo que aqueles que são revelados, que ele abre o entendimento para ver a ele, contemplá-lo, tem reações. Consciência de pecado e indignidade, como em Lucas 5:8 diz assim, vendo isto, Simão, Pedro, vendo Jesus, foi aberto os olhos para ver quem era Jesus. Ele diz, prostrou-se os seus pés, dizendo, Senhor, retira-te de mim. Retira-te, porque sou pecador. Que buscais enxergar a santidade de Cristo, porque nós não estamos nos arrependendo dos nossos pecados, é porque nós nos acostumamos com uma vida longe dele. Quanto mais próximo de Jesus, mais nós vamos ser purificados, limpos. Nós vamos nos arrepender, nós vamos nos enxergar nosso pecado e querer limpar a nossa vida e buscar arrependimento. Também temor. Veja, Mateus 8:28-34 diz assim, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava 28-34, andava pastando ali longe uns porcos, então os demônios lhe rogaram que jogasse, pois, ide, então, ordenou Jesus. Saindo, passaram a cair lá. Fugiram os porqueiros, chegando à cidade, contaram. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Vendo-o, lhe rogaram que se retirasse dali. Jesus a sua santidade, ela espanta os que não fazem parte. Por isso que a Bíblia diz que dissipa as trevas. É isso que diz. É isso que nós temos. Buscar andar com o Senhor. Porque as trevas vão ser dissipadas. Por último, o resultado, um dos resultados dessa santidade de Cristo é adoração e louvor. Se você tem os olhos para enxergar a Cristo, você vai adorá-lo. Você vai louvá-lo. Você não vai viver sua vida sem
louvar e adorar a ele. Ao Senhor. Apocalipse 5, de 8 a 14. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quer dizer, os anjos, os querubins, adoram a ele. Ele não pode se aproximar, que todos se curvam, adoram, emitem louvor, adoração. E nós, objetos de tudo isso aqui, feitos sacerdotes, feitos reis, feito tudo isso aqui, fomos parte dessa obra. Não estamos agindo assim. Nós precisamos examinar as nossas vidas. Se de fato nós somos atingidos por essa obra de salvação. Nós somos redimidos por esta obra. Porque esta obra, ela dá o título de puro de coração. A pessoa, de fato, o seu coração não é o coração de Cristo, é imputado este título de puro de coração, mas existem consequências. A pessoa passa uma vida lutando para ser digno desse título. Quem recebe esse título e não faz isso, não vive uma vida que busca ser digno desse título, está pensando que recebeu. Não recebeu nada. Essa é a verdade. E é uma vida que vale a pena. Vale a pena demais, porque não só recebemos esse título e a gente corre atrás como se a salvação fosse por obras. Não. É o Espírito Santo quem age em nossas vidas, nos fazendo ser mais santos. Então nós temos promessas atrás de promessas, em cima de promessas. É glorioso, é maravilhoso. Ainda tem gente que fica dizendo que é moralismo. É porque está morto, não quer ficar morto sozinho. E aí fica arrebanhando um monte de morto boboca que quer ir atrás dessa falácia do moralismo. Não, isso é moralismo. Não vá buscar santidade assim, não. Vive uma vida de podridão. Uma vida de bueiro. Como nós vimos, o que é um coração sujo. O Cordeiro ilustra a pureza de nosso Cristo. E por último, quero finalizar porque não podemos nos estender mais nesse assunto da purificação para adiantarmos nossa próxima mensagem, próximo assunto. Temos aspectos da purificação que expandem e alcançam, sem comprometer a ortodoxia, alcançam a parte que nos cabe de buscar uma vida de santidade. Você que já é purificado para a salvação, tem que viver uma vida de purificação, na qual suas ações demonstram que você já é uma nova criatura, enxerga o pecado como um intruso indevido, alvo para ser eliminado de sua vida. E então tem que ter ações que correspondem a alguém que tem um coração puro. Você tem que buscar o Senhor para que o coração seja inclinado para temer a Ele. Salmo 86, 11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade.
Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Olha quantas promessas nós temos. Quer dizer, veja que algo extraordinário. Não pode, isso aí não pode ficar numa falácia de que isso é moralismo. É ridículo. É algo que dá pena. Nós temos promessas para nosso coração ser inclinado à pureza. E o Senhor mesmo vai fazer isso. Nós temos que buscar mais o Senhor, estudar a palavra de Deus, crer na obra de Cristo. Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quer dizer, nós temos isso. Diante de nós, a palavra de Deus para nós, nos mandando limpe o coração. Isso aqui não é no Antigo Testamento, é Tiago. Dizendo, limpe seu coração. Olha que texto, 1 Pedro 2,22. Olha que texto. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Quer dizer, se você buscar o Senhor, a palavra de Deus ela é purificadora. Se você buscar o Senhor, a verdade, você vai ser purificado. Ela é água que purifica. Busque a palavra do Senhor. Tem que agir nas duas esferas, tanto material como espiritual. 2 Coríntios 7:1 diz, veja o que diz 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. E aqui nós temos que entender que são coisas dos sentidos e coisas que são espirituais. Não querendo fazer dicotomia, não é essa a ideia de dicotomia aqui, não. Claro que espirituais no sentido de imaterial, algo que não é tangível. Né? Por exemplo, ter gosto pelas coisas de Deus. Purifique seu gosto. Purifique suas escolhas. Isso também vai influenciar muito sua inclinação para as coisas. Você tem que ter vontade, ter desejo do Senhor. Como coisas também que são dos sentidos. Tessalonicenses 5:23 diz assim: mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Deus vai nos santificar. Faça com que sua mente se acostume com a vida no céu. Veja, Colossenses 3:2, olha que texto. Esse texto é conhecido, é extraordinário. Pensai nas coisas lá do alto. Você passa o dia todo fazendo coisas, tarefas, atitudes, trabalhando, fazendo aquilo, saindo, resolvendo. Chega cansado em casa. Não vai buscar o Senhor. Você não vai acostumar sua mente com as coisas do céu. Você não vai se preparar para viver o céu. Você está se preparando para viver a terra, não o céu. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E tantos outros textos que mostram isso também. Os de coração limpo verão a Deus. Verão enquanto estiverem aqui na terra, como Moisés viu Cristo. Como diz Hebreus 11:27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés viu a Cristo. Moisés viu a Deus através de Cristo, das promessas que é Cristo. Vê na pregação do Evangelho, agora mesmo, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo,
faz com que você veja, João 1,18 mostra isso, veja o que ele diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus revela a Deus. Ele é a revelação. Então nós podemos sim vê-lo através da pregação da palavra do Senhor. E, por último, verão na segunda vinda de Cristo, como nós vemos aqui, 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, vai haver uma coisa extraordinária aqui. Quando nós colocarmos nossos olhos em Jesus, vai haver uma ação poderosa de Deus, fazendo com que sejamos como Ele é. O que é isso? É algo extraordinário. E só isso aqui valeria tudo na vida. Tudo que passarmos aqui na vida, tudo que aconteça conosco, vale tudo. E só isso aqui. Pôr os olhos em Jesus. Porque seremos, na hora que colocarmos nossos olhos nele, que vimos ele, seremos como ele é. Nessa hora, é a hora que a fé vai embora. Acaba. Nos deixa. Porque teremos um estado de glória superior à fé. João 14:9 diz assim, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Por último, temos outra última coisa aqui. Ações dos ministros e chefes de família na purificação dos filhos e membros da Igreja de Cristo. Veja, 2 Coríntios 11, de 1 a 3. Veja, Paulo falando, o apóstolo Paulo falando à igreja. Quisera eu me suportasseis um pouco mais. Ouça você, Paulo falando isso para você. Quisera eu me suportasseis um pouco mais. Vocês não suportariam Paulo. Porque Paulo está aqui desde sempre, que é um ministro desta igreja, zelando pela purificação dessa igreja. Já leram a Bíblia? Já oraram? Já buscaram o Senhor? Como está a vida de vocês? Pode ver que você vai ver essas coisas. Capítulo 14, verso 5, ele diz, examinai vós mesmos, se é que estáis ainda em Cristo. Os ministros, chefes de família, têm essa obrigação. Serem insuportáveis. Pessoas que se digam, eu queria que vocês me suportassem. Porque é assim que tem que ser. Eu tenho que lutar pela purificação de vocês. Suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, por favor. Porque zelo por vós com zelo de Deus. Zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Vocês precisam desta purificação para se apresentar puros. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza
devida a Cristo. Veja o que Paulo está dizendo. Nós, se quisermos entrar nos céus, não podemos nos apartar da pureza devida a Cristo. Já pensou que texto? Pensou que podia fugir com o argumento da moral? Essa pregação é moralista. Não. Ou você vive uma vida de pureza. Uma vida, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que alguém vai lhe importunar para você ser santo, puro. Uma vida de pureza devida a Cristo. Ou você não vai entrar no céu. Não vai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pelo seu Santo Espírito, que é misericordioso. Ele nos guia à verdade. Isso que está acontecendo, essa exposição que estamos vendo, é o guiar do Espírito de Deus à verdade dele. Claramente aqui exposta. Não é salvação por obras. Não é perfeição. Todo dia vamos pecar. Isso falei de manhã, vou falando agora de novo. Nós continuaremos pecando todos os dias. Mas bem na nossa testa está escrito pureza. Busca a pureza e todos os dias você vai acordar e vai ler. E é esse escrito, pureza. Pureza, você tem que ser puro diante de Deus. Vai buscar isso. E essa é a vida que o Senhor requer de nós.